Vocês já se perguntaram qual é o personagem de Dragon Ball é o favorito do Toriyama? E qual é o personagem de Naruto que o Masashi Kishimoto mais gosta? E qual é o favorito do Tite Kubo, do Eiichiro Oda e de vários outros mangakás? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí galera rocheira, beleza? Hoje nós vamos falar dos personagens favoritos de 14 mangakás. Obviamente são os personagens favoritos dentro das suas próprias obras. Quem acompanha anime e mangá certamente tem seus personagens favoritos em cada uma das obras que acompanha. E com os mangakás não é diferente. Dentro das suas próprias obras, os mangakás têm aqueles personagens que eles mais gostam. E é sobre eles que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Mas antes de falar deles, eu vou falar do meu personagem favorito aqui no Telenerd. O meu personagem favorito é aquele inscrito que dá like nos vídeos. Então se você vem aqui e assiste os nossos vídeos e dá like, dá joinha, interage com a gente, você é um dos meus personagens favoritos. Então deixe seu like e entre nesse hall de grandes personagens favoritos do Telenerd. Vamos começar a lista com os mangakás que eu gosto de chamar de Clube dos Protagonistas. São aqueles mangakás que tem um protagonista da sua série como personagem favorito. Inicialmente nós temos o Toyotaro. O Toyotaro que é um dos desenhistas, um dos roteiristas de Dragon Ball Super, e o personagem favorito dele é o Goku. Tanto que a gente consegue até ver, né? Porque em Dragon Ball Super o Goku tem um nível de protagonismo maior do que ele tinha inclusive em Dragon Ball Z. Do Toyotaro vamos falar agora do Yusuke Murata, ele que é o desenhista do mangá de One Punch Man, que está fazendo adaptação para o mangá, e em entrevista ele disse que os 3 personagens favoritos dele são o Saitama, o Genos e a Fubuki, a Blizzard. Só que ele disse que gosta também de todos, né? Ele tem um nível de predileção por esses 3, porém ele gosta de todos os outros personagens. Foi bastante diplomático nesse sentido. Já o criador de One Punch Man, que é o One, que criou a webcomic, não se sabe exatamente qual é o personagem favorito dele, ou pelo menos eu não consegui encontrar. Eu procurei o personagem favorito dele de Mob Psycho 100, mas eu também não consegui encontrar. Além desse nós temos o Tetsuo Hara, que é o mangaka que desenhou o mangá que eu mais gosto de todos, que é o Hokuto no Ken, o First of the North Star. Para ele, o personagem favorito da franquia é o Kenshiro. Também, obviamente, um cara que cria o Kenshiro, obviamente que o Kenshiro vai ser o favorito dele, porque o cara é muito fodão, muito badass. Apesar de que tem um Buroso também que criou o Kenshiro, né? Ele que roteirizou lá o Hokuto no Ken. Mas tanto o Hara quanto o Buroso, eles gostam muito do Kenshiro e tem ele como favorito. A coisa mais curiosa do Tetsuo Hara é que perguntaram para ele qual é o vilão favorito dele. E ele disse que é o Uigur. O Uigur, que é um vilão bem um passant, sabe? Ele não é nem um grande vilão de saga. Basicamente ele é um capanga do Raul, mas ainda assim o Tetsuo Hara disse que o Uigur era o vilão favorito dele, o que eu achei bem curioso. Do Tetsuo Hara nós vamos para Hiromu Arakawa, ela que criou a série Fullmetal Alchemist, e perguntaram para ela qual é o personagem favorito dela, e ela já chegou logo com 4. No caso, os irmãos Elric, Edward e Alphonse Elric, a Winry e a Tenente Hawkeye. No caso, esses 4 são os 4 personagens favoritos dela. A dupla de protagonistas, o interesse amoroso ali do Edward, que é a Winry, e a Tenente Hawkeye. Além disso, ela também disse que gosta muito de desenhar o Armstrong, né? Provavelmente por causa daqueles músculos fortes, o cara é fibrado pra cacete. É um monstrão o Armstrong. Como dá pra ver, o Murata e a Arakawa, eles gostam de vários personagens, vários protagonistas. Mas o grande campeão é o Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Em entrevista, ele disse que os seus personagens favoritos são os 5, os 5 Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros de Bronze maiores, né? O Seiya, o Shiryu, o Yoga, o Shun e o Ikki. Eu sempre achei que o favorito dele era o Seiya, porque ele sempre
ele sempre dá um jeito do Seiya ganhar as lutas, do Seiya conseguir as coisas, mas não, a entrevista diz que, na opinião dele, os 5 protagonistas todos são os favoritos dele. Como a gente já tá nessa toada de mangakas que gostam de vários personagens, vamos abordar mais alguns que gostam de vários personagens, só que não protagonistas, eles gostam de outros personagens. Inicialmente nós temos Yoshihiro Togashi, que eu já falei aqui no canal da questão dos hiatos dele. Perguntaram pra ele qual é o personagem favorito de Yu Yu Hakusho, e muita gente pode achar, ele gosta do Yusuke, ele gosta do Riei, ele gosta do Kurama, talvez ele goste do Toguro mais novo, que é um personagem com grande destaque na saga do Torneio das Trevas. Mas não, os 2 personagens favoritos do Togashi de Yu Yu Hakusho são o Itsuki e a Mukuro. Itsuki, que é aquele carinha que ele tem um monstro dimensional e que é o servo do Sensui, e a Mukuro, que é uma das rainhas das trevas, que comanda uma grande parte do Makai e que entra em guerra com o Leizen e com o Yomi pelo controle do Makai. Então esses 2 personagens são os favoritos do Togashi, o Itsuki por conta da maneira como ele serve o Sensui, e a Mukuro por conta da história de vida dela, que a gente pode ver que a história de vida dela é muito profunda, é muito terrível, inclusive, o que acontece com ela, a maneira como as coisas se desenrolam com ela e como ela acaba se tornando daquele jeito que ela aparece no Yu Yu Hakusho. De Hunter x Hunter, ele não chegou a citar nenhum personagem, mas em uma entrevista ele disse que o seu personagem favorito da Genei Ryodan, que é a Gangue da Aranha, é o Crollo Lucifer, que é o líder do grupo, que tem a habilidade de copiar os poderes dos outros. Na verdade, de roubar, né? Ele não só copia, ele pega o poder do outro e fica pra ele, e o outro não pode usar o poder. De Yu Yu Hakusho, vamos para Naruto. Perguntaram pro Kishimoto qual é o personagem favorito dele, e ele veio com a lista completa. Ele disse não só quem é o personagem favorito dele, mas também a personagem feminina favorita dele, o vilão favorito dele e o personagem que ele mais gosta de desenhar. Os 2 personagens que são os favoritos do Kishimoto são o Killer Bee, né, o Jinchuriki da Gyuki, da Biju de 8 caudas, e ele gosta também do Shouji, meio inesperada essa escolha, né, porque o Shouji ele não é um dos personagens principais, apesar de ser importante em alguns momentos, mas ele não é um dos grandes personagens de Naruto. A personagem feminina que ele mais gosta é a Hinata Hyuga, né, a princesa do clã Hyuga, esposa do Naruto, porque dentro do universo de mulheres fortes, como é o universo de Naruto, a Hinata ela se destaca pela sua doçura, pela sua não é bem timidez, ela tem uma doçura, ela tem um jeito meigo, diferentemente da Sakura e da Ino, por exemplo, ou da Tsunade. Dentre os vilões, o favorito do Kishimoto é o Hidan, que é um dos integrantes da Akatsuki e que é conhecido por ser bastante devoto. Ele tem a fé dele, pelo qual ele é bastante devotado. E o personagem que ele gosta de desenhar é curioso, porque muita gente acha que é o personagem favorito dele. Mas não é o personagem que ele mais gosta. O personagem que ele mais gosta de desenhar, que é o Sasuke Uchiha. Esse sim é um personagem que tem grande destaque em Naruto. E ele gosta de desenhar roupas pro Sasuke. Ele gosta de desenhar os outfits pro Uchiha Sasuke. Por fim, vamos falar de Tite Kubo. Ele que criou Bleach e que agora está com a série Burn the Witch, que provavelmente se passa no mesmo universo. Muita gente teoriza isso, né? Muita gente pode achar que os personagens favoritos do Tite Kubo são alguns dos protagonistas, ou Aizen, ou alguns dos espadas, etc. Mas não, os personagens favoritos do Tite Kubo são 2 mulheres. No caso são a Yoruchi Shioin e a Matsumoto Rangiko. A Yoruchi, que é amiga do Tsuki Urahara, né? Ela que começou na série transformada num gato, tem a habilidade de se transformar num gato e que tem um relacionamento ali meio curioso com a Soifong. E a Matsumoto Rangiko, que é a tenente do 10º Esquadrão da Gotei 13, que está abaixo do
do Hitsugaya. Segundo o Tite Kubo, essas personagens são as favoritas dele porque elas têm um jeito muito peculiar de ver a vida. São pessoas sem preocupações, pessoas que, mesmo com o risco iminente, nunca deixam de manter o bom humor. Bom, falamos aqui do Tite Kubo, que é um mangaka homem que fez uma série voltada para meninos, uma série shonen, e que tem duas mulheres como personagens favoritas. Agora eu vou falar de uma mangaka mulher que fez uma série para meninas do gênero shoujo e que tem como personagem favorito um homem. No caso é a Naoko Takeuchi, criadora de Sailor Moon, que numa entrevista disse que seu personagem favorito em Sailor Moon é o Tuxedo Mask. O que é curioso porque dentro da série de Sailor Moon, Tuxedo Mask chega, joga uma rosa, vê as meninas lutando e depois sai. Assim, ele é meio inútil, né? Entre aspas, porque com o passar do tempo ele vai se tornando mais útil. O próximo é o Kohei Horikoshi, ele que é criador de Boku no Hero Academia. Não tem nenhuma entrevista dele em que ele crava um personagem favorito, mas muita gente presume que o personagem favorito dele é o Katsuki Bakugou. Só que isso obviamente é uma suposição. Ele não chegou a cravar um personagem favorito. Muita gente presume isso através de entrevistas, através de declarações do próprio Horikoshi. No início do vídeo falamos do Toyotaro, que tem como personagem favorito o Goku, mas o criador de Dragon Ball é o Toriyama. É o Akira Toriyama, que criou o Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, e que agora está junto aí com o Toyotaro no Dragon Ball Super. E o Toriyama, ele não tem como personagem favorito o Goku. O personagem dele favorito não é o Goku, e não é o Vegeta, e não é o Gohan, e não é o Freeza. O personagem favorito do Toriyama é o Piccolo. É uma informação que deixa muita gente espantada, mas o Toriyama ele gosta bastante do jeito de ser do Piccolo. Ele disse inclusive que o vilão favorito dele é o pai do Piccolo, que é o Piccolo Daimao, vilão da última saga do Dragon Ball clássico. Bom, 12º mangaka que a gente vai falar aqui é o Hajime Isayama, de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, e é bem curioso que o personagem favorito dele é o Reiner. De acordo com o próprio Isayama, ele disse que vive mudando de personagem favorito, mas que o último personagem favorito que ele falou em uma entrevista foi o Reiner. Ele disse que o Reiner tem um grande arco dentro da série que ele está fazendo. E realmente, né, se a gente for levar em consideração que ele começou fazendo aquilo que ele fez, eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, e que agora ele está meio que tentando mudar as coisas que ele fez, ele está arrependido. Então um arco bem interessante. Por fim, vamos falar de dois mangakas que têm escolhas bem peculiares. Inicialmente temos o Hirohiko Araki, que é o criador de JoJo Bizarre Adventure. De acordo com a entrevista, o personagem favorito do Araki não é o Jotaro Kujo, que é o protagonista mais conhecido de JoJo Bizarre Adventure, não é o Dio, que é o vilão mais conhecido, não é o Jonathan Joestar, que é o protagonista da primeira parte de JoJo, e também não é o Giorno Giovanna, que é também um dos protagonistas mais queridos do JoJo Bizarre Adventure. De acordo com Araki, o personagem de JoJo favorito dele é o Josuke Higashikata, protagonista da parte 8 de JoJo. Por fim, temos a escolha mais curiosa de todas, que é a do Eiichiro Oda. O Eiichiro Oda, ele escreveu One Piece, e dentro do universo de One Piece, ele criou uma série de personagens memoráveis e muito importantes, muito grandiosos. Personagens como o Ruffy, o Portugais Days, o Roronoa Zoro, o Drácula Mihawk, o Barba Branca, o Barba Negra. Tem uma variedade grandíssima de personagens que poderia ser o favorito do Eiichiro Oda. Mas a escolha dele foi por um personagem bem menos pomposo, bem menos grandioso, bem menos importante, que é o Gaimon. O personagem favorito do Oda é o Gaimon. Gaimon, para quem não se lembra, é aquele cara que ele fica preso dentro de um baú e ele passa grande parte da vida dele dentro de um baú.
Tanto que ele cria uma espécie de Black Power, o cabelo dele vira um Black Power, ele fica com a barbona. Então esse personagem, o Gaimon, é o favorito do Oda, que diz que gosta muito dele por conta justamente da bizarrice que envolve ele, da história curiosa de como ele passou tanto tempo preso dentro de um baú. Então é isso. O que é que você achou? Teve algum que te surpreendeu? Coloque aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal com o sininho ativado para saber dos futuros vídeos e das futuras novidades do Telenerd. Então se inscreva para não perder nada dos futuros lançamentos, beleza? Então é isso, valeu!